Mas aí o Senhor colocou no coração 1 Samuel 7,12, todos conhecem, que diz: então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, deu-lhes o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui Ele nos ajudou, até aqui Ele nos guardou. Então não tem outra palavra para expressar esse momento, a não ser a palavra gratidão. Somos gratos por uma gentileza que a pessoa faz por nós, por um gesto, por algo que a pessoa nos ajuda. A gente é grato, né? Todos nós que temos um coração grato. Agora, o que fazer, como expressar a gratidão por tudo aquilo que Deus fez e tem feito por nós? Quando eu me coloco diante de Deus e hoje nós estamos sentados à mesa para participar da ceia, eu fico me perguntando: Senhor, como eu vou te agradecer por tudo isso? O Senhor entregou o seu filho que morreu na cruz por mim, tão pecador, tão falho, e o seu filho morreu na cruz por mim. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar, toda forma de expressão que eu fizer, vai ser pouco para representar uma forma de gratidão a Deus. E eu creio que uma forma de agradecer a Ele é estar na presença dEle, é querer andar na presença dEle, é querer obedecer a sua voz, a sua palavra, né? Então a gente vê claramente que esse versículo, Samuel, o povo de Israel ali estava num momento tão difícil, à beira de um ataque iminente dos filisteus, e Samuel apenas disse para eles: olha, abandone tudo que não agrada a Deus, e clame a Ele, e a palavra diz que o Senhor veio ao socorro, né? Estou resumindo bastante aqui, que o Senhor veio ao socorro daquele povo e os livrou, e os guardou, e eles não precisaram guerrear, porque o Senhor cuidou. E nesses 10 anos o Senhor tem cuidado da nossa igreja. A igreja, o ministério, como todos sabem, pessoas chegam, pessoas saem, mas a igreja permanece. A casa de Deus, a obra do Senhor, ela permanece. Então, Samuel, junto com o povo ali, para celebrar, para ter algo, um monumento a respeito daquilo que o Senhor tinha feito, ele pega uma pedra grande e coloca naquele lugar e dá o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. Quantas lutas você já passou? Quantas guerras você já enfrentou? Mas você está aqui. Então você pode declarar essa palavra: até aqui o Senhor nos ajudou. E aí, trazendo uma palavra dentro do ministério para cada um de nós, aí o Senhor me colocou no coração e fez lembrar que quando a gente inicia um ministério, quando a gente começa a caminhada com Deus, a gente passa por 3 estágios: o entendimento que está acontecendo, o preparo e o aprendizado. Porque quando a gente recebe um chamado para um ministério, ou quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, você tem que entender o que está acontecendo a partir daquele momento. Você tem que se preparar para a sua caminhada, para aquilo que você vai viver. E você tem que aprender, para que você viva o melhor daquilo que você está vivendo. Então, a partir daí, a partir do início de um ministério, a partir
do momento que você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, dá início a uma jornada. Dá início a uma jornada. E é sobre isso que eu quero falar. Hoje o tempo é mais curto. Então eu quero falar sobre essas três fases aqui, para a gente celebrar esse momento. Então o primeiro momento, a primeira fase, que é a fase de entendimento, você que começa a caminhar com Cristo, você primeiramente tem que saber quem você é em Cristo. E nós, como ministérios, temos que saber e entender o que Cristo quer do ministério. 1 João 1,12 vai dizer que aqueles que receberam a Cristo têm o direito de ser chamado de filho. Então nós estamos aqui na condição de filhos do Senhor. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos filhos. Você tem um pai. Você tem alguém que cuida de você, que olha por você. 1 Pedro vai dizer, capítulo 2, vai dizer que nós somos uma geração eleita. Tirados das trevas e levados para a luz. Você como pessoa, nós como ministérios, nós somos luz para esse mundo tenebroso. Nós somos luz para esse mundo que está perdido. Nós somos luz para esse mundo que não teme mais a Deus, mas que busca sim o seu bel prazer. Mas nós, como os filhos de Deus, entendemos quem nós somos em Cristo e nós vamos brilhar como filhos de Deus. E eu e você, nós como ministério, e você como pessoa, vai brilhar nessa terra tenebrosa. Porque você tem algo que as pessoas lá fora não têm, você tem o Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Então é esse tempo de você entender que você, dentro de você habita o Espírito Santo e que nós somos comprados por um alto preço. E é por isso que nós temos essa responsabilidade. Muitas vezes as pessoas acham que entendem porque são salvos, que pode viver agora com uma vida light. Não, nós temos um compromisso. Eu vi uma frase que falava assim: o IBGE diz que o povo evangélico vai ser entre a população, o maior número do Brasil. Ok? Que bom, né? Bom ouvir isso, né? Que o Brasil vai ser uma das terras que tem mais pessoas evangélicas. Mas quantos realmente são crentes? Quantos realmente têm um compromisso com Deus? Quantos verdadeiramente têm o seu nome escrito no livro da vida? Então nós temos que entender quem nós somos em Cristo e como nós somos como ministério. Então nós somos comprados por um alto preço. Para que a gente estivesse aqui hoje, Jesus derramou o seu sangue na cruz. Amém? E como ministério, nós entendemos que nós estamos num lugar de refúgio. Eu não sei como cada um aqui chegou a Cristo. Eu falo que uns falam, uns chegam por amor ou por dor, é isso. Eu, graças a Deus, cheguei por amor.
que eu cheguei, entrei, sentei, fui cativado, nunca mais saí. Tem outros que chegam totalmente quebrados e encontram na palavra, na igreja, um lugar de refúgio. E aí, quando nós vamos para Gênesis capítulo 32, no versículo 1, a palavra diz assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. E no versículo 2, assim: quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome de Manaim. Aleluia. Um lugar de refúgio. Então, quando nós começamos o ministério, nós entendemos isso, não é, pastor? Que o ministério Manaim seria um lugar de refúgio. E você vai ver, lá em 2 Samuel, quando Davi estava sendo perseguido por Absalão, aonde ele se refugiou? Em Manaim. Então, nós temos que entender, a primeira fase, né, é entender quem você é em Cristo e quem nós somos como ministério. E aí sim, a gente chega a 10, pela vontade do Senhor a 20, se Ele não vier antes a 30, e assim a gente vai. E assim a gente vai caminhando. Porque a obra pertence a Deus. Vamos seguir aqui. Segunda fase é a fase do preparo. Do preparo. É a fase onde que nós temos que entender como pessoa e como ministério que nós dependemos totalmente de Deus. Totalmente de Deus. Nós não dependemos de homens, de situações, de circunstâncias. Dependemos de Deus. E não há nenhum problema tão grande que o Senhor não possa entrar com o cuidado dele, com o agir dele. Então essa dependência, esse preparo, nós vamos entendendo que nós dependemos totalmente de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8, diz assim: sejam fortes e corajosos, se preparem, não tenham medo nem desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Aleluia. Não temas, porque aquele que luta por você é maior, aquele que cuida do nosso ministério é maior do que todos que querem barrar a igreja do Senhor. E aí, quando eu falo igreja, é uma igreja universal. Todos aqueles que querem barrar, o Senhor é maior. E o versículo 8 diz assim: com ele está somente o poder humano do mundo, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Veja que nós aí, nesse preparo, nós sabemos que entregando as situações ao Senhor, e nós entendemos também que há um Deus que diz para mim e para você: seja forte, eu estou te preparando para algo maior, eu estou te preparando para uma boa obra. Ou não foi assim, meus amigos? Não passamos por essas fases? Chegamos, o que está acontecendo? Vamos entender. Não, peraí, agora eu preciso me preparar. E aí a gente vai entendendo quem é o Senhor, quem é o Senhor. Deuteronômio 28, 12 diz assim: o Senhor abrirá o céu, o depósito do tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar
todo o trabalho das suas mãos. Então, aquele que depende, que entrega, se reconhece, sabe esperar o tempo de Deus, porque sabe que Ele tem o melhor. E o nosso ministério, graças a Deus por isso, quem está conosco aqui desde o começo sabe, sempre foi pautado na palavra de Deus. Sempre na palavra de Deus. Porque não há como você entender, como você se preparar, se você não se basear na palavra de Deus. Vamos errar? Lógico. Ninguém é perfeito. Mas a gente sempre tem um lugar de refúgio. A gente sempre tem aonde procurar o caminho correto. E aí, nesse momento de preparo, em 10 anos, se enumerar, quantas lutas, meu Deus. E aí eu entendo que, a gente entende como pastor, e está aqui os pastores, que como profissão de pastor, veja bem, não vou ficar quieto, como pastor, a profissão é uma das piores, quando você vive mesmo, o pastorado mesmo, mas como missão é a mais gratificante que tem, porque você está aqui, você olha, você vê pessoas que estão ouvindo a verdade, pessoas que chegaram aqui e hoje são totalmente diferentes de quando chegaram. Aleluia! Porque esse preparo, o Senhor vai nos preparando e nos levando para um lugar que Ele já sabe onde a gente vai chegar lá na frente. Então, voltando um pouquinho aqui, quantas lutas na família, no meio do ministério, na vida secular, e aí, sempre no meio dessa situação, você entende o trabalhar e o cuidado de Deus. Então, nesse preparo, eu não sei qual fase que você está, de repente você está numa fase de entender, talvez você está nessa fase de preparo, mas não se desespere quando alguma coisa sair fora do seu, assim, daquilo que você determinou, porque às vezes está fazendo tudo certo, e ali foge do controle, e você fica desesperado. Falo isso porque já aconteceu, mas aí esse preparo, o Senhor vai dizendo, seja forte, seja corajoso, eu estou contigo, não desanime. Ou você acha que eu, a pastor, já não falamos assim, e aí, será que é para a gente continuar? Você vem todo domingo trazer uma palavra? Aí eu pego o gancho de um pastor, que ele estava ministrando em outra igreja, aí ele falou para aquele povo, né, não era a igreja dele, por isso que ele falou isso, ele falou assim, meus irmãos, valorize o pastor que você tem, porque vem um pastor convidado desses que ficam, né, o mês inteiro rodando nas igrejas, para ele é fácil, ele pega uma palavra e ministra toda semana, todo mês a mesma palavra em toda a igreja, mas o seu pastor todo domingo tem que ter uma palavra diferente, porque senão você vai reclamar.
Ah, mas essa palavra eu já ouvi. Então, meus irmãos, não estou jogando indireto, tá? Vocês me conhecem, né? Vocês me conhecem. Mas, justamente para falar, porque nesse momento de preparo, gente, há muitos obstáculos. O inimigo, ele tenta, sim, parar a obra, e ele não vai desistir. Então, nós, como igreja, nós temos que se fortalecer. Sabe, você entender quem está sentado ao seu lado, se esse irmão precisa de um abraço. Talvez o fato de você chegar e cumprimentar esse irmão, você vai mudar o dia dele. Você não sabe como ele saiu de casa, você não sabe como foi a semana. Então o ministério, ele é feito, ele é um corpo. E a igreja não é você sozinho assistindo o culto pela internet. Igreja é quando o corpo está reunido. Todos nós fazemos parte do corpo. Nesse momento de preparo. Vamos lá, seguir, senão não tem ninguém para puxar o meu paletó para trás aqui, não tem. Antigamente era assim, né, Marquinhos? O pastor puxava o paletó, tá dando horário, né? E eu deixei essa última fase, por último, de propósito, que é a fase de aprendizado. Por que eu deixei por último? Porque o aprendizado você nunca cessa de aprender. Até quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós estaremos aprendendo. Então o aprendizado, ele não cessa. Então a fase do aprendizado nos leva a cada dia mais perto do Senhor. Olha como nós éramos há 10 anos atrás e como nós somos hoje. Hoje somos mais maduros, mais experientes. Aí a pessoa, mas você não era pastor? Sim, já era pastor, mas não pastor de gente de igreja. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, você vai o quê? Você vai aprendendo. Então, o que é mais importante nessa fase é você se pautar e mergulhar na palavra de Deus. E eu estava conversando ali com o pastor Claudinho, com o Fran, falando justamente isso, sobre escola bíblica. As pessoas não têm mais interesse de aprender hoje. As pessoas não têm mais interesse de que o pastor pregou uma palavra, ele citou um versículo ou um capítulo. Não, eu vou chegar em casa, eu vou estudar sobre isso. Ou se eu não entender, eu vou falar com o pastor domingo que vem e tentar entender isso. Mas as pessoas querem apenas alimentar o seu ego. Me perdoe, só o seu ego. Quando nós temos que mergulhar no aprendizado da palavra do Senhor, que é onde a gente vai se fortalecer. Qual o interesse que você tem pela palavra do Senhor? E o ministério, ele vai aprendendo todos os dias. Mas aprendendo como? Quando a gente abre a Bíblia e o Senhor vai dando direcionamento. 2 Pedro 3,18 diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja a glória para sempre. Não perca, meu irmão, o amor pelo aprendizado. Porque quando você mergulha na palavra e aprende a palavra, você vai ver como essa palavra vai fazer diferença na sua vida secular. Porque nós achamos que a palavra, ela vai somente nos alimentar na nossa vida espiritual, mas ela vai direcionar você no seu dia a dia. No seu dia a dia você vai usar essa palavra, porque aqui há ensinamento, aqui você aprende,
a como falar, a como se comportar, a como agir, como cuidar da sua casa, cuidar do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu trabalho. Aqui você aprende da maneira correta. Então essas fases faz a gente caminhar e crescer como cristão. Em que fase você está? Ou que fase você precisa melhorar? A pastora sabe, eu fico me perguntando, eu fico aqui na igreja e fico falando o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa, o irmão ali, aqueles irmãos, a gente precisa fazer desse jeito e vamos cuidar. Mas o nosso interesse é que vocês cresçam. E o papel da igreja e o papel do pastor é fazer com que cada um de vocês não desvie do caminho para o céu. Mas o pastor ele tem o seu papel, mas cada um de vocês tem o papel de vocês. Porque a palavra que a gente aprende aqui, ela tem que ser aprendida e nós temos que aplicar essa palavra. Nós temos hoje teólogos renomados, mas que não aplicam. Nós temos pastores que não têm conhecimento nenhum de teologia, mas sobem no púlpito e o Senhor usa de uma forma tremenda. Quando pastores que têm teologia quando sobe não sai nada. O que nós aprendemos, nós temos que aplicar na nossa vida diária, na sua comunhão, em tudo que você fizer. Então que nesse dia 9 de março, você entenda quem você é em Cristo. E que você coloque a sua vida diante do Senhor. Entregue tudo a Ele. E que você sempre queira aprender mais e mais de Deus. Porque quanto mais você busca o Senhor, mais Ele se revela a você. Quanto mais você se disponibiliza para o Senhor, mais Ele vai mostrando para você. É o que eu sempre falo para vocês, são os tesouros escondidos que o Senhor tem. E esses tesouros são revelados à medida que você se aproxima dEle. Quanto mais você se aproxima, mais revelação você tem. Quanto mais você se aproxima, mais você conhece de Deus. Quanto mais você se aproxima, mais você cresce. Amém? E eu quero concluir essa palavra que foi uma palavra para nós aqui, como igreja. Uma coisa bem clara aqui. Jesus é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Eles estão dando risada lá, que eles sabem que eu fico meio constrangido quando o pessoal fala assim, a igreja do pastor Douglas. Não, a igreja do pastor Douglas. Melhor falar assim, vamos lá na Manaim, que o pastor é o pastor Douglas, né? O pastor da igreja é o pastor Douglas. E a gente, às vezes as pessoas sem um esclarecimento, aí fala que a igreja é de fulano de tal, né? Igreja nenhuma pertence a homem nenhum, tá? O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Quem comanda essa igreja é Jesus Cristo. Nós somos servos dele. Nós obedecemos a sua palavra. E que o Senhor tenha misericórdia de mim, dos pastores que estão aqui. Que cada passo que a gente der, a gente possa dar na orientação do Espírito Santo. Nada pela nossa vontade, nada por aquilo que a nossa cabeça quer fazer, mas que o Senhor colocou para a gente fazer. Então,
é tão maravilhoso porque Ele rege com a sua mão poderosa sobre nós, e nós estamos caminhando debaixo da sua graça. E aqui serve claramente que eu diminua para que Ele cresça. Que o nome do Senhor seja exaltado. E que as pessoas conheçam o Ministério Manaim como um lugar de refúgio e um lugar que tem a palavra de Deus. Que não seja reconhecido porque tem um pastor legal, não, mas que sejam reconhecidos, porque lá é um lugar de refúgio. E lá é um lugar que prega a palavra de Deus. Porque meu Deus, Popstar nós estamos cheios. Porque enquanto a gente fala aqui, eu sempre pauto o nosso ministério, a minha vida, dessa maneira. Enquanto nós estamos aqui, sentados, participamos de um café, ar-condicionado. Tem pastor que pegou sua bicicleta nesta manhã e rodou quilômetros para chegar à igreja. E quando chega na igreja, há um piso de terra batida, um sol escaldante, ou se choveu, cheio d'água, e aí eles estão se derramando diante de Deus. E muitas vezes, a gente não vai na igreja, quem está conversando, porque não tem estacionamento, porque não tem ar-condicionado, ou muito menos cadeira confortável. E nós esquecemos de exaltar e glorificar a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para vocês de hoje. Uma palavra de gratidão a Deus, que o Senhor continue nos fortalecendo, que Ele continue tendo misericórdia de nós, que o Senhor perdoe, nesses 10 anos, tudo aquilo que nós fizemos, que não agradou a Ele, algo que fizemos que Ele não colocou no nosso coração, mas foi tudo para acertar. Então toda a honra, toda a glória sejam dadas a Deus. E eu só posso dizer uma coisa: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.